Essa, para mim, é a mais complexa, a número 2. Também achei. Eu achei realmente complexa, aí eu fiz uma pesquisada, tentei sintetizar ali o que o professor disse em sala, né? E depois eu confirmei com ele, ele pelo menos ficou feliz, né? Então eu fiquei sossegado. Fale mais sobre isso. Se vocês quiserem, eu falo aqui sobre a minha resposta. Então, na antiguidade grega, especialmente na obra de Euclides, o entendimento das proporções era geométrico, não numérico. As razões entre as grandezas eram entendidas como uma relação entre igualdade entre figuras geométricas, em vez de um resultado de divisão de números. Para os gregos, a ideia de proporção estava ligada intrinsecamente à geometria. A razão entre duas grandezas era entendida como a possibilidade de que essas grandezas eram entendidas como... Entendida como a possibilidade de que essas grandezas, como a de que... Acho que eu fui redundante aqui. Fossem medidas por um terceiro elemento comum, sem a necessidade de um número para expressá-la. Em vez de A sobre B igual a C sobre D, os gregos pensavam em termos de segmentos de reta que podiam ser comparados em termos de uma relação geométrica. A ideia era de que uma mesma escala entre figuras geométricas de mesma grandeza, ou seja, um comprimento com comprimento, área com área, volume com volume. É a questão que ele falou, né? Metro com metro, metro quadrado com metro quadrado, metro cúbico com metro cúbico. A área era entendida, né? Essa razão entre área era entendida, né? E sempre usando um terceiro elemento. Oi? A razão era uma comparação entre grandezas de mesma espécie. Então, A sobre B não era um número, né? Era o número A sobre o número B. Aí, continuando, as grandezas geométricas e os números eram tratados de forma separada. As proporções não eram entendidas como um caso particular da aritmética, mas como uma relação entre mesmas grandezas. O conceito de número na matemática moderna é uma abstração que pode ser relacionada a contagem, medidas, taxas de variação e orientação em uma reta. Quando atribuímos a uma unidade de medida, passamos a relacionar medidas com números e dessa forma operamos graficamente. Eu tenho que ver aqui que teve um passo aqui, que acho que eu fui redundante na hora de escrever, mas corrigindo aqui. Não, mas é exatamente isso. Você ainda fez uma pesquisa, e é mesmo, os gregos entendiam como uma comparação entre grandezas de mesma espécie. Sim, e utilizavam um terceiro elemento, que no caso, por exemplo, é um segmento menor, e via quantas vezes esse segmento menor cabiam nos dois segmentos comparados, para dizer quanto um era maior do que o outro. Então, por exemplo, um segmento é cinco vezes maior aquela comparação e outro 3 vezes maior, uma proporção, 5 sobre 3. Era uma coisa assim, né? E eles não, na verdade, eles estavam o tempo todo fazendo só comparação. Eles não se importavam em ser um número, inclusive em dividir mesmo, né? Para você fazer o 6 sobre 5 ser 1, alguma coisa, no resultado da divisão dos 6%. Era exatamente o que não tinha aritmética, né? A aritmética era uma coisa separada. Exatamente. E eles comparavam, por exemplo, eles não comparavam como você falou aí, né? A razão como taxa de variação ou a razão até me fugiu, tá? Mas é nessa linha, porque a razão para eles era só comparação entre grandezas de mesma espécie e grandezas geométricas. Por exemplo, nós temos razão hoje entre, né, tipo velocidade, que é com tempo, distância com tempo. Exatamente. Eles não tinham isso.
Eles nem, né, para a necessidade deles ali, eles nem se preocupavam com isso, né? É o que o Vitor falou, cara, que a matemática, o que que acontece? A gente aprendeu, imagina vocês aprenderam, imagine eu, né, 1000 anos atrás. A coisa toda desconectada assim, do que a sociedade precisava, aquela sociedade, naquele momento histórico, entendeu? Então era coisa como Uhum. se você aprendia as coisas como regrinhas e pronto, né? A lei angular de Tales era uma lei, né? Quando eu comecei a ter, eu nem tive geometria não euclidiana na faculdade. Eu vim Caramba, ter jura? contato no PEMAT, na especialização, com a Lucetino. Ca- Caramba. É, Eu desde o meu ensino médio, eu não tive no ensino médio, obviamente que não, mas os professores já, como curiosidade, comentavam sobre, né? bom, Que existia outras geometrias, né? eu sabia da existência delas, eu sabia, né? Tem um professor lá do Pedro II, até se aposentou, ele era controlador de voo e professor. E a dissertação de mestrado dele foi sobre o quê? Geometria não euclidiana, por isso que eu, inclusive, falei na sala de aula. Porque para você fazer controle de voo, a geometria euclidiana não tem porra nenhuma a ver. É, a distância entre dois pontos, o avião vai fazer, ele vai percorrer não uma linha reta, né? E aí, Sim. mas eu lá atrás eu não tive contato com nada disso, nada, nada, nada. Tem que verificar a geodésica, não é isso? Uhum. É uma doideira, porque é exatamente essa coisa da contextualização, que, aliás, foi entendido errado em algum momento também, da, 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 da evolução do magistério aqui no Brasil, né? Contextualizar chegou a ser assim, vamos fazer as provas contextualizadas. Então, o tema é coelhinho, então todo mundo fazia prova falando de coelhinho, entendeu? E o contextualizar, você pode contextualizar historicamente, que é uma coisa, inclusive, muito show de bola, né? Contextualizar lá né? Por quê, cara? Entender o porquê daquela sociedade não se importar com o número, por exemplo. E para eles não interessava isso, porque eles estavam Uhum. afim lá, né? Desculpa eu falar muito, mas o que eu normalmente trago essa minha visão. Assim, eu dou aula há 48 anos sem parar. E, assim, eu trago essa visão toda, inclusive do como eu fui me modificando, né? Desculpa, eu falo demais, mas como foi modificando a minha visão, né? Sobre essa coisa. Eu tenho uma tatuagem aqui que é a matemática, a linguagem de Deus. E eu vou botar um ponto de interrogação no final, entendeu? Eu vou mandar o meu tatuador botar. Eu já pensei de uma forma completamente diferente. E a gente tem que ir pensando isso mesmo, para evoluir, né? A forma de ensinar tem que evoluir o tempo todo. Com certeza. As perguntas que ele faz são interessantes, né? Cara, o Vitor é foda. Eu não posso falar não, que Sim. eu sou tiete dele, então, pô, não posso falar. Eu ia É, comentar eu isso gosto. agora. Eu achei, assim, elas não são fáceis de responder, mas todas Eu, se complementam. Sim. eu, sim. Eu sou suspeito para falar, porque até meu TCC é baseado no trabalho dele. Vai E ser, pelo olha menos, só, porque está em construção. eu conheci o Vitor em 2004, quando eu entrei para a especialização. E o Vitor já se modificou muito, muita coisa. Ele também foi modificando a forma de avaliação,
um monte de coisas, né? Ele está sempre em movimento. Esse curso que ele está dando para a gente agora, né? Que é um curso de análise completamente diferente. E eu tenho a análise 1 lá da minha graduação, depois eu tenho a análise 1 do mestrado do PEMAT, e agora eu estou fazendo a análise 1 com o Vitor. 3 matérias completamente diferentes. Assim, não é só tá, até um pouco no conteúdo, mas na forma de abordagem, completamente diferente. Você vê, ele vai se transformando também, né? Eu vi essa coisa do Vitor de 2004 para cá, o tempo todo. E a forma que ele. Agora, ele sempre foi um cara assim, inquieto com o ensino de matemática. E é isso que a gente, eu acho que tem que ter o tempo todo. A gente não pode ficar cristalizado. Não pode. Isso é um conselho que eu dou, vocês todos são mais novos do que eu. A gente não pode ficar cristalizado. A gente não pode achar que nossa aula já está legal, essa aula dá certo. A gente tem que o tempo com todo certeza. repensar. E cada turma é um indivíduo diferente, E completamente diferente. professor, e ter queixo duro, né? Porque a gente vai tentando, quebrando a cara, vai tentando, vai se dedicando. Exatamente. E aí você Tem que vai ter vendo, queixo duro. você vê, o Vitor já mudou o planejamento que ele mesmo fez desse curso de análise 1 para a gente, ele já mudou um pouco. Ele já disse que, sabe, vai mudar a ordem do que ele vai dar. Por quê? Porque as discussões foram para um caminho, e aí, entendeu? Ele já mudou, ele não foi enrijecido, ele já vai trocar a ordem do que ele tinha pensado. E é assim, cara, porque cada turma, você tem sabe, ir escutando. Tudo bem que a gente é um pouco engessado, tá legal. Ainda mais se você trabalha em escola particular, mas principalmente se você trabalha em preparatória. Aí preparatória é outro universo, não tem jeito. É resumo da teoria e pau no burro, né? Exercício pra cacete, exercício pra cacete. Mestre Ronaldo, eu nunca digo nunca, mas, caraca, evitar ao máximo voltar preparatório, que eu perdi alguns anos de vida, envelheci Eu bastante. sei. Jesus Cristo. Você fica traquejado de fazer provas, concursos. Isso é bom por um lado, mas só também. Mas então, meus amigos, o que vocês acharam da resposta que eu coloquei aí? O que vocês gostariam de implementar? Se está legal? Eu achei ótimo, assim, lembrando das aulas, né, do que ele falou, eu acho que está relacionando bastante mesmo. Eu também achei muito boa. Eu acho que é bem por esse caminho mesmo. Se ele mesmo falou, né? Eu achei realmente muito boa. E aí, vamos para B? Vamos. Alguém quer tomar iniciativa? Ou... Eu falo aqui, eu coloquei. Só entendendo aqui o contexto geral, por exemplo, contexto não. As duas questões, elas são engraçadas, porque na primeira você vai contrapor a forma como os gregos faziam com a forma como é feita na matemática contemporânea. Na segunda, você vai trazer uma contraposição defendendo essa ideia de universalidade. Então, você vai defender o que você fez na letra A. Não é defendendo a universalidade, é defendendo o seu posicionamento quanto à universalidade, né? Porque pode defender a universalidade ou não, que seja mais pro não. O posicionamento, assim, meu, né? Nessa questão, tentei traduzir ali o que o Vitor falou, né? Porque eu fui lembrando do que ele dizia em sala. Aí, o que eu pus, né? O aluno trabalha com os números de forma isolada de suas atribuições,
sem muitas vezes entender os conceitos envolvidos e as possibilidades ao quais esses números são trabalhados. Entendem tais operações como um conjunto de axiomas, distanciados do olhar crítico que motivou a criatividade na construção coletiva da matemática, apresentando uma outra visão da matemática, onde cada grandeza é trabalhada dentro do seu conceito. Podemos retomar este processo crítico sem deixar de lado os saberes já constituídos da matemática moderna, mas aprimorando sua compreensão. É tipo assim, fazer um resgate para mostrar outras visões e depois o que se construiu, né? Após isso. O que vocês acharam? Você pode repetir, Diego, por favor? Vamos lá. O aluno trabalha com os números de forma isolada de suas atribuições, sem muitas vezes entender os conceitos envolvidos e as possibilidades às quais esses números são trabalhados. Aí, explicando isso, né? É quando um aluno, por exemplo, ele faz uma simples divisão e ele não está entendendo o que ele está fazendo. Tipo assim, que aquela divisão é uma taxa de variação, que aquela divisão como ele fazia ali no quadro, né? O que, por exemplo, dividir 12 metros por 3, né? E o que é dividir 12 metros por 3 metros, né? Os alunos simplesmente fazem as operações, né? Aí, continuando. Entendem tais operações como um conjunto de axiomas, né? Ou regras, melhor dizendo, né? Distanciados do olhar crítico que motivou a criatividade na construção coletiva da matemática. Apresentando uma outra visão da matemática, onde cada grandeza é trabalhada dentro do seu conceito, aí uma observação minha, ou seja, o que eu disse na 2A, certo? Podemos retomar este processo crítico sem deixar de lado os saberes já constituídos da matemática moderna, mas aprimorando sua compreensão. E quando a gente faz esse resgate lá da Grécia Antiga, né, a gente vai remontando para entender o que a gente faz hoje em dia, né, ao invés de só executar uma operação. Entendeu? E chegar ali no resultado. O que eu estou fazendo? Uhum. Entendi. Eu gostei muito da resposta. Eu acho que você foi para o lado mais assim do significado, né, das operações, de compreender e não de fazer uma coisa mecanizada. Eu acho que tem esse lado também da resposta, mas quando eu leio a B, eu também penso em falar um pouco sobre. Eu não fiz ainda, tá? Aí eu não vou falar bonitinho igual você, não. Tô falando só o que eu tô pensando mesmo. Eu também penso em falar dessa universalidade no sentido de a matemática está em tudo, né? Falar sobre isso, né? Falar também sobre a questão da matemática que a gente usa nessa matemática contemporânea e também a grega serem vistas como as únicas válidas, né? Essa questão de universal, né? A matemática ser universal. Eu também falaria um pouco sobre Exatamente. isso. Sim, exatamente. Muito bom. Muito bom, porque a palavra universalidade ele repete muitas vezes. E ele sempre deixa muito claro que não existe essa coisa da universalidade da matemática, como a matemática sendo uma coisa única, né, com os moldes que a gente conhece, que chegaram, né, até nós. E quando você traz visões históricas, né, envolvendo, inclusive, às vezes, sociopolíticas e etc., você quebra essa ideia de que essa matemática que está sendo aprendida é a única. Só tem esse jeito, e ele é desse jeito. Não, ó, a razão e proporção já foi pensada dessa maneira aqui, lá na Grécia, entendeu? Essa coisa universal. E é muito doido eu estar conversando isso com vocês. Porque eu fico fazendo, cara, olha só, daqui a 2 anos eu faço 50 anos mais tarde, são meio século dando aula. E eu fico pensando no que eu já fui, o que eu já pensei sobre a matemática, entendeu? E eu tinha essa ideia. Assim, inclusive, a ideia toda eurocêntrica da matemática. Eu sempre tive essa coisa, né? de pensar, pô, caramba, os gregos eram deuses, eles criaram, não
ganharam nada, né? Eles pensaram sobre, e tantos outros povos pensaram também. Infelizmente, a gente praticamente destruiu os povos originários, mas com certeza existia uma matemática nesses povos, a forma com que eles lidavam com as quantidades, entendeu? Tem muita coisa. O professor mostrou isso, né, através dos maias, né? Os maias já tinham algo bastante consistente, né? Inclusive à frente dos europeus. Isso. Num determinado ponto. Eu acho que essa palavra, né, gostei do que ela falou, porque a gente tem que pensar nessa palavra, porque ele dá muita importância a essa coisa de que a gente se posicionar sobre essa coisa cristalizada de que a matemática é universal, a matemática que a gente aprende, né? Então a gente tem que pensar também, ainda não escrevi sobre essa, mas eu gostei do que ela falou, porque a gente também tem. Eu gostei do que você falou, mas eu acho que a gente tem que acrescentar alguma coisa falando dessa, sabe? Sim, eu coloquei essa observação também. Se aí. Alguém condensar alguma coisa aí, puder mandar para a gente, já mando bala. Gente, voltei agora para fazer a minha A. Aí eu consegui. Mas aí, vocês estão em qual agora? Mas já... Discutindo a 2B. 2B? Não, a 1 acho que tá de boa. A 2B eu tenho muitas coisas a falar. Sinceramente. Porque o que acontece? A gente fica aprendendo essas coisas de grego como se fosse a única matemática que existe. E aí a matemática que a gente ensina na escola para os alunos, a gente acaba ensinando, seguindo o currículo, como se fosse a única que existe também. Aí a pessoa fica desmotivada, porque ela acha que não é para ela. Perfeito. Exatamente isso. É a ideia de universalidade da matemática. É uma loucura isso. É péssimo isso. A gente podia apresentar outras coisas. Só de você já acrescentar outros recursos didáticos, né? Para acessibilizar mais alguns conteúdos, a galera já gosta. As crianças. Até o que é trabalhado no ensino de base, né, ainda é eurocêntrico, né? Pegando, por exemplo, os números egípcios, né, enfim, e colocando o olhar, né, da matemática moderna, o olhar eurocêntrico, enfim. Quando a gente aprende, acredito que a maioria de vocês já tenham feito, né? 90% eu estou fazendo agora. Em evolução, a gente vê que aquela construção tem toda uma ligação com a cultura deles, né? Com as necessidades deles. É isso. Que nem as motivações eram as mesmas. Exatamente, porque o Vitor falou muito disso, porque tem muito a ver com o momento histórico e com a sociedade, o que eles viam que era necessário, né? Muitas vezes eles não foram adiante. Eles não foram adiante porque para a sociedade, para as coisas dele, não eram necessários, entendeu? Já bastava a matemática que eles tinham desenvolvido até então. Sim, eu acho também que é muito ruim, né? A gente olhar essa matemática grega com aquele aspecto de genialidade, porque isso quer dizer nada, né? Quer dizer assim, a gente tem os registros deles, era uma coisa que era mais valorizada, mas outras pessoas também estavam fazendo matemática na mesma época que eles. Quem garante que foram eles que eram gênios, que descobriram as coisas? Ninguém. A coisa do eurocentrismo, então a gente endeusava, né? Eu já endeusei muito. Nossa, caramba, Euclides, não sei o quê. Pitágoras, coitado. Pitágoras não tem nada a ver. Nada a ver. O teorema nem é dele.
entendeu? Então, é assim, a fórmula de Bhaskara também não é de Bhaskara. Então, assim, a gente realmente recebeu uma coisa de uma forma e eu até falei, não sei se você chegou a ver, escutar, poxa, os povos originários aqui no Brasil deveriam ter a matemática deles para as coisas que eram necessárias, para as contagens, sei lá, e a gente não sabe de nada disso. Pois muita coisa, né? Muita coisa estava sendo desenvolvida na Ásia toda e na África também, né? E tinham povos africanos que já usavam muito tempo antes, né? Do sistema de numeração que foi criado, né? Os algarismos indo-arábicos, esse sistema posicional, eles já usavam para contagem de ovelhas, de não sei o quê, de uma forma muito legal, em tribos assim, porra, africanas. E aí a gente tem uma ideia de que, não, caramba, olha só, os gregos, ou não sei quem, ou depois, né, Leibniz e Newton, nossa senhora, e quanta coisa antes já se tinha estudado, e em outros locais, quantos caras já podiam ter pensado no que eles pensaram, né? E a gente não tem acesso. Então, acho que trazer essa coisa quebra a ideia de que a matemática que a gente está ensinando, que está no currículo, ela é universal e ela é a única, né? Sim. Concordo. Acho que é isso então, né, gente, da 2B. Ó, uma coisa, na 2A, vocês botaram vocês falaram sobre o conjunto dos reais, né? Daquele negócio da reta numérica e contrapôs com a teoria deles, né? Do quê? É. Uhum. Quer que eu releia? Eu quero. Vamos lá? Na antiguidade grega, especialmente na obra de Euclides, o entendimento das proporções era geométrico, não numérico. As razões entre as grandezas eram entendidas como uma relação de igualdade entre figuras geométricas, em vez de um resultado de divisão de números. Para os gregos, a ideia de proporção estava ligada intrinsecamente à geometria. A razão entre duas grandezas era entendida como a possibilidade de que essas grandezas era entendida como fossem medidas por um terceiro elemento comum, sem a necessidade de um número para expressá-la. Em vez de A sobre B igual a C sobre D, os gregos pensavam em termos de segmentos de reta que podiam ser comparados em termos de sua relação geométrica. A ideia era a de uma escala entre figuras geométricas de mesma grandeza, ou seja, comprimento com comprimento, área com área, volume com volume, etc. Tem até antes de continuar, um desenho clássico, né? Que é feito com bolinhas e segmentos, né? Fazendo a construção de triângulos, quadrados, enfim, fazendo comparação entre as figuras. Aí, continuando, as grandezas geométricas e os números eram tratados de forma separada. As proporções não eram entendidas como caso particular da aritmética, mas como uma relação entre mesmas grandezas. O conceito de número na matemática moderna é uma abstração que pode ser relacionada à contagem, medidas, taxas de variação e orientação em uma reta.
Quando atribuímos uma unidade de medida, passamos a relacionar medidas com números e, dessa forma, operando-os algebricamente. Aí, ou seja, esse final já fazendo um link com a matemática moderna. Entendeu? Era metro com metro, por exemplo, né? Metro quadrado com metro quadrado. Era uma comparação que utilizava de um terceiro elemento para comparar esses outros dois. Entendi. Você fez baseado no slide? Então, eu fiz uma pesquisa primeiro, aí dessa pesquisa eu fui colocando de acordo com o que a gente foi ouvindo em aula. Entendeu? Eu peguei pelo menos uns 2 artigos ali para me dar uma, como é que eu posso dizer, palavras, né? Munir de palavras. Aí depois eu fui colocando o que eu lembrava da aula do Vitor, entendeu? Que a gente discutiu, entendeu? E aí eu fiz esse texto, né? Mas eu levei para o Vitor, Gabi, e ele falou isso mesmo. Então, isso que eu mantive aqui, né? Seguro. Mas como vocês propuseram aí o debate, né? Eu trouxe para vocês para ver se vocês tinham alguma coisa mais a implementar, enfim. Para a gente ter essa troca maneira, né? Uma coisa que é interessante que eu vi na aula de história da matemática é o seguinte, lá, a razão, né, para os gregos, ela surge a partir da música. Então, é uma coisa que vem... Bem lembrado, muito bem lembrado. Ela surge a partir da música, então ela surge a partir da arte, assim, né, que eles estudavam e tal. E as nossas necessidades, elas não são exatamente as mesmas, né? E aí, assim, tem que botar esse ponto também, acho interessante. Não tinha essa necessidade de fazer, eu vou fazer aqui essa conta. Sim. É exatamente isso, né? O contexto histórico, ele traz essa coisa. Não, eles foram até aqui. Mas por que eles... Não, porque eles não tinham esse interesse. Os interesses eram outros. E aí, de acordo com os interesses, porque é isso, a matemática ela vai surgindo de acordo com os interesses, com as necessidades, né? Com os problemas que naquele momento histórico, naquela sociedade, naquele local, vão aparecendo. E aí a matemática vai surgindo como soluções para essas coisas. Mas tem a ver com o momento histórico, com o local, com a sociedade, com uma série de coisas, né? Vamos para 3, então? A Gabi e a 2B, Gabi. Oi? A Gabi acho que ainda está na 2B, né? Não. Eu tô ouvindo aqui, aí eu vou sintetizar minhas ideias depois. Que eu vou escrever com um texto, né? Eu até agora não escrevi nada, eu só fiquei pensando assim, esse tempo todo. Por isso que eu tive muito, assim, quis logo, até desmarquei uma coisa que eu tinha lá no segundo para poder estar com vocês aqui, para escutar mais ideias, entendeu? Porque aí no final de semana eu vou tentar formalizar tudo isso. Mas eu li e fiquei pensando nelas, né? O tempo todo. Eu escrevi, ainda não escrevi nada. Eu também ainda não escrevi nada, não. Eu só anotei algumas ideias aí que saíram aí, mas também não escrevi nada ainda, não. Eu vou implementar, somando o que vocês trouxeram, na 2B a questão da única matemática, né, também é interessante, e essa questão da matemática em tudo. Né? Sim.
Além do que... Eu já deixei a observação aqui para depois discorrer isso. Que aí Esse negócio fecha que você falou agora, você falou aí do negócio da matemática em tudo, cara, é outra coisa que a gente tem que firmar, porque ele assim, ele fez críticas muito sérias, né, de que você também tem que estar olhando tudo com olhar matemático. Ele deu até exemplo do bolo, e aí tu vai comer o bolo, tem que ficar pensando em química, tem que ficar pensando não sei o quê, tem que pensar o formato do bolo. Né? Deus me livre, a gente quer comer o bolo, pô. O surf que E me ver se o bolo pegou tá mais. gostoso. Isso aí, cara. O surf ele me pegou mais, porque ele fez uma analogia que tem a ver com a minha vivência, né? Pô, tu tá lá no mar, contemplando Iemanjá, né? Com a tua prancha lá, e, pô, nota 10, nota 9. Foda, De né? fato, faz a gente pensar, né? Exatamente. Eu tenho um amigo que, pô, até hoje, né, ele tem a mesma idade que eu, ele voltou a surfar agora, né, tem ido à praia sempre. Então, pô, ele me bota as fotos com o sol nascendo, não sei o quê. Pô, ele quer saber de nota, quer saber de porra nenhuma, quer saber de competição. Já começaram a chamar ele para competir, ele falou, não vou competir porra nenhuma, eu quero é surfar, quero ver o mar lá, ficar, como você falou, como é que é? Se encontrar espiritualmente com Iemanjá, hein? Eu acho Ronaldo, importante a gente até falar também que muitas vezes, né, a gente tem essa mania de botar profissão em tudo. Tudo virar profissionalizante, né? Você não pode ter um hobby que você tem que enfiar matemática no meio. Então, é uma coisa aí do capitalismo que a gente tem que tomar cuidado. É isso que eu ia dizer. Isso é sistêmico. É, inclusive, proposital. E tudo você tem que atribuir valor, né? A coisa do valor. Eu lembro que eu estudei em psicologia da educação, que a psicologia só foi aceita nos Estados Unidos quando eles viram algo pragmático para aquilo, né? Porque para eles o conhecimento por si só, né, não servia. Quando eles viram que aquilo podia ser utilizado, né, como, enfim, para ganhar dinheiro, né? Aí é que eles passaram a investir nisso. Exatamente. Tudo tem que ter um valor, tudo tem que ter uma profissão, tudo tem que ter. Pô, e a vida não é assim, cara, não é assim. Né? Tem as coisas que são por prazer. Só. Eu acho que essa questão da matemática em tudo, a gente pode olhar, talvez comunicando com o que eu falei aqui na 2B, enfim, que dentro da própria matemática grega, né, cada coisa era no seu quadrado, né? A geometria era estudada a parte da aritmética, né? Então, assim, cada coisa ali, embora, né, que é remetida à escola pitagórica, né, que a escola pitagórica também tentava colocar número em tudo, né? Eu acho que nem cabe muito falar isso, porque eu acho que naquela época não tinha nem separação, não tinha essa separação clara. Era tudo estudo. Era tudo filosofia, né? Tipo, não tinha aritmética, geometria e, enfim. Era tudo... Entendi. Mas não tinha matemática, história, português e... Era tudo filosofia. Mas a questão da única matemática está muito clara, né? Que já mostra que a gente tem dos gregos, dos babilônicos, dos mesopotâmios, dos maias, né? Que a gente não tinha uma forma só de pensar matemática, né? Sim. Mas eu acho que essa questão de universalização, eu acho que isso é mais no recente, assim, que eu digo, mais coisa mais nova do que daquela época, não sei. Sim, é o próprio... Na última aula, acho que o professor Geraldo complementou isso, né?
que até para poder comunicar o que era feito num país com outro, eles começaram a uniformalizar, né, as coisas, né? Sim. Exatamente, para que... E aí começou a história de você criar uma linguagem matemática universal. E que essa criação da linguagem matemática universal deu uma ideia de que a matemática é universal mesmo, que é aquela desenvolvida com os símbolos, né, com todas as coisas que foram sendo padronizadas para você poder ter a comunicação entre os matemáticos dos vários países. Pois é. Já anotei aqui, botei a linguagem universal para comunicar os trabalhos de vários países. Eu vou discorrer isso também. Cara, eu já tive tanta noção. Desculpa eu ficar falando o tempo todo dessa coisa, porque essas coisas vão assim, me chocando com o Quintanilha de antes. E eu fiquei fascinado com o Fi. A primeira vez que eu tenho um Fi tatuado em mim, né? E aí eu ficava fascinado quando eu falava assim, nossa, se dividir o número de zangões pelo número de abelhas de uma colmeia, se dividir não sei o quê, né? O girassol, as camadas, né? Aquela concha de não sei o quê, de Nautilus, sei lá qual é o nome dela. E aí eu falava assim, caramba, então tem Fi na natureza toda. Porra, foda-se isso, cara. Porra, a concha é linda, o girassol é lindo, as colmeias são maravilhosas. Você ficar caçando matemática em tudo, né? Padrão matemático em tudo, é de sacanagem. É verdade. Aquele filme antigo do Pato Donald era muito isso, né? Eu cheguei a passar esse filme várias vezes. Eu passei, inclusive, em Santa Mônica lá. Eu dei aula com 36 anos lá. No início eu passava. E não sei se você se lembra que o final do filme do Pato Donald, né? Pato Donald no País da Matemática, que era o nome do filme, que o Pato Donald vai abrindo umas portinhas, né? Ou seja, a matemática já existe, aí ele está num corredor, e aí a cada portinha ele descobre uma matemática que já existe, que é a visão platônica, né? É verdade. O ser humano não pode criar matemática. Eu tinha essa ideia. E se parar para pensar de onde vem, né? De onde veio esse filme, tudo conecta, tudo faz sentido. Exatamente, né? Mas o filme era legal, pelo menos. Não, o filme é maneirinho, né? Faz uma conexão do Pitágoras com a música, que eu acho legal, o filme, entendeu? Né? Os pitagóricos se escondendo, né? Que fosse assim né? A conexão que eles tinham lá com a música. Tem muita gente que diz que o Pitágoras foi o pai da música. Mas os caras eram muito doidos, né? Tudo quanto era número, o número triangular, não sei o quê, número quadrado, né? Os caras... Não, e eles atribuíam... como é que é? Quase coisas místicas a cada um dos números, né? Cada um dos números significava alguma coisa. Das histórias, eu não sei se é documentário, que quando eu saí da faculdade passava muito, era a história do número 1. Não sei se já chegou a ver. A história do número? Número 1? É. Não vi, não. Depois procura, tem no YouTube. Vou caçar para ver. Vou assistir. É um número 1 romano
estilo romano, contando a história dele, da evolução dele nas civilizações, assim. É maneiro, maneiro. Vou assistir, vou procurar e vou assistir. E aí, gente, vamos para 3? Vamos. A 3 é aquela coisa que intuitivamente a gente acha, né, que só existem comensuráveis. Sim. Porque você vai dividindo, porra, deve ter uma porra de uma unidade, nem que seja pequenininha pra cacete, que, né? Sim. Eu comecei a rascunhar isso. Uhum. Eu coloquei, né? A intuição nos diz que subdividindo a intuição nos diz que subdividindo um segmento tantas vezes for necessário, chegaremos a um tamanho de segmento que caiba em ambos. Porém, os gregos, através da antifairese, chegaram à conclusão, comparando o lado e a diagonal do quadrado, que não teremos uma subunidade que caiba em ambos. Quando aprendemos sobre os irracionais, a educação de base resgata esse processo como a origem dos irracionais. Aí eu coloquei, porém, essas proporções não eram números para os gregos. Essa Exatamente. compreensão veio com a matemática moderna. Aí a discussão que eu estou pensando aqui em complementar é indagar se a gente não está fazendo um olhar antagônico, não, é anacrônico, né? Se nós estamos olhando com anacronismo, né? Quando, na verdade, o resgate grego deveria ser, né, um repensar, né, sobre uma outra matemática. Eu, pelo menos, parei meu texto até aqui. Essa compreensão veio com a matemática moderna, né? Aí eu estou pensando em como continuar. Porque os números, né, os incomensuráveis, né, Estavam falando aí de grandezas, geometria, né? Realmente de grandezas geométricas incomensuráveis. A ideia deles era essa. E aí daí é que vem a base para os números irracionais, né? Para depois, porque, lá assim, adiante... porque o que fazem pelo menos isso o professor Geraldo chegou a colocar ali um ponto, enfim, o que eles fazem depois, que eles trabalham com esse processo de medida, atribuindo uma unidade, enfim, e algebrizar, né, é que eles começaram a colocar ali os irracionais, né, na geometria. Né? Eles começaram a ver ali que não era possível fazer aquela divisão de forma racional, né? Uhum. Mas eu acho que essa pergunta ela tá mais voltada para o ensino, né? Isso, mas é isso. Escola para os alunos. Eu achei bem difícil. Eu também, estou entendendo. É isso que eu estava me indagando. Porque essa parte que eu li. Desculpa. Que, assim, não sei se para mim pareceu que ele está buscando uma reflexão, não sei se é isso, sobre o ensino dos incomensuráveis como um componente curricular da matemática na educação básica. Sim. Ou não? Então, eu fiz essa... Desculpa, só para complementar. Eu fiz essa introdução para depois vir com a discussão sobre, entendeu? Uma introdução de como é trabalhado na educação, né? Ou seja, faz esse resgate às origens gregas. Né? Será que isso é imprescindível na educação básica? Para que a gente trabalha isso na educação básica? Eu acho que é aí que... Eu acho que o ponto é esse, não sei. Eu acho bem necessário, né? Apesar de... Eu acho bem necessário, mas não sei explicar muito bem por quê. Mas eu acho que, assim, também não precisa ser aquela coisa... Eu acho que a gente, às vezes, esquece um pouco da parte geométrica
apesar da gente estar falando aqui, de mostrar um pouco para os alunos, né? Botar a criança para medir ali a circunferência, esticar, tentar comparar. Eu acho que falta esse experimento, essa experimentação. Em vez de você ficar, divide esse número por esse, número infinito e racional, pronto. Não é só isso. O Vitor perguntou, alguém respondeu isso, assim, que era importante para que o aluno soubesse, tivesse uma noção, e ele perguntou assim, você acha importante baseado em quê? E aí, eu não me lembro quem foi que respondeu, quem foi que perguntou, quem foi que falou, enfim. Mas ele abriu lá uma reflexão sobre a gente está muito habituado a, tipo, falar que é importante porque a gente aprendeu e a gente reproduz isso ano após ano. Enfim, por conta de um currículo. E a gente diz que é importante a criança aprender. E é isso. Sim. Mas é importante para quê? Quando você tenta trazer os números para coisas práticas, eu acho que, por exemplo, a introdução do número irracional, você fazendo, ele já vai ter o conhecimento do Teorema de Pitágoras, e aí ele olhar, você trabalhar a reta numérica usando o Teorema de Pitágoras para mostrar que dá para marcar, por exemplo, a raiz de 2, apesar de ser um número que a gente não tem como trabalhar ali, a gente poderia marcar a raiz de 2 numa reta. Então, existem números que não são racionais. Circunferência também. Exatamente, comprimento da circunferência. Ou seja, eu acho interessante fazer dessa forma. E não como se fazia antigamente. Conjuntos numéricos. O N, aí dizia o que era, o Z, o que era, aí o que era, e aí, os números que são, né, decimais infinitos não periódicos são números irracionais. E aí isso fica muito abstrato, não tem nada a ver. Entendeu? Acho que depende da abordagem que a gente vai ter que ter para trabalhar os números irracionais, né? E a estrutura toda, os números reais, a construção é muito difícil. E eu acho que a gente lá, tudo bem, quando você vai estudar matemática, vai para a faculdade, você precisa dessa construção, Sim. Inclusive dos números naturais todos. Agora, na educação básica, a gente tem que repensar, eu não sei nem qual seria o caminho assim exato, mas repensar, eu acho que eles têm que ter contato com todos eles, inclusive com os irracionais. Sim. Mas dessa forma mais prática, como você falou, comprimento da circunferência, né? Usar barbantinho e colocar lá, entendeu? E aí você mostrar que a razão é um número, né, que fazer experimentações mesmo, dele ir dividindo, né? Porque o próprio Pi, olha só, vamos lá, quantos valores o Pi já teve? Até se chegar que ele era um número irracional, transcendental, hein? Quanta coisa rolou até chegar ao Pi mesmo, não é não? Sim. Tem vários matemáticos ao longo da história né, foram conjecturando valores para o Pi. Então, acho que a abordagem para a educação básica tinha que ser uma abordagem mais de experimentação mesmo. Que, aliás, é o que o Vitor fala o tempo todo, né? A gente apresenta, ao invés de fazer a matemática como ela foi acontecendo, que é experimentando primeiro. Isso. Problematizar a matemática. Esse é o caminho. Eu acho que esse é o ponto dessa questão. Eu tenho até, tipo assim, uma experiência que eu já, participando de uma iniciação científica, foi produzido um curso de cálculo para alunos do ensino fundamental, tipo, de iniciação ao cálculo. E aí eu fui aplicar esse curso, fui ministrar numa escola municipal. E aí, gente, assim, era um curso que explorava a ideia de infinito, explorava os números racionais, uma outra abordagem, totalmente diferente da escola. E aí eu pude perceber, assim, que os alunos, eles conseguiram, assim, estimular aquele raciocínio lógico, conseguiam entender melhor essa ideia de infinito,
de comparar infinitos, né? Que eles conseguiam, assim, também foi usado instrumentos de desenho geométrico, então foi usado compasso. Então a galera conseguia, assim, teve várias aprendizagens para a vida deles, mas o problema é como ele é dado no currículo, né? Apresenta o PIP e é isso. Não é assim que deveria ser. Não, e aí você fundamenta as coisas. Você vai dando o que a gente chama vai estruturando, vai dando significado, porque você, como você falou, você pode dar um curso de cálculo para o ensino fundamental, desde que você vá trabalhar algumas ideias que dá para que você trabalhe com aquela faixa etária, entendeu? Sim. Uhum. Eu acho que é muito isso, né? De trazer para estimular assim mesmo. E aí a criança é uma ideia que eu acho muito interessante de ser mostrada na educação básica, porque é uma ideia que ela foge daquilo. A matemática é exata, é sempre aquilo, é sempre perfeito. E a gente meio que está ensinando os irracionais, tentando encaixar nesse negócio de perfeição, de exatidão. E não é bem assim que deveria ser. E Sim. isso pode até gerar um interesse, né? Da galera ficar mais interessada em matemática, eu acho, né? A proposta seria essa, né? A de trabalhar através de experimentação, né? Como um contraponto, né? À forma que é apresentado. Eu achei. Eu achei que agora a gente chegou no ponto aí de um compromisso, né? Sobre os objetivos e os compromissos. Eu achei que essa questão de experimentação, de como o Vitor fala, né? Tem a estrutura e tem a invenção. Partir da invenção e não da estrutura. Uhum. Sim. Da ordem da estrutura e da ordem da invenção. Eu acho que é um bom caminho. Mas uma coisa que me incomoda ainda é que é muito muito contra-intuitivo para eles, né? Então, acho que se a gente não fizer a experimentação mesmo, eles teriam que engolir no seco, né? A tia falou que existe, então é assim, pronto, acabou. É verdade. Vários tios me falaram que existia. E eu aceitei, pronto, acabou. Sim. Só foi você, Natália, que falou inverter na ordem da... Não, da ordem da estrutura e da ordem da invenção. Da matemática problematizada. Sim. Gente, eu tô bem satisfeita com minhas anotações aqui. Falta eu sentar e escrever agora, mas, nossa, Acho que foi bem produtivo. Foi E aí, ótimo. Gabi, o que você botou aí na 3 pra gente? Olha, eu fiz umas anotações, né? Eu não escrevi corrido, mas eu botei que a gente tem que falar assim, né, da incomensurabilidade, mas que a gente tem que abordar de uma forma diferente do currículo, porque é uma coisa que pode despertar o interesse dos alunos, que a gente acaba tentando encaixar nisso de que a matemática é perfeita, a matemática é exata, aí bota um pi ali para substituir uma coisa que é infinita. Então, eu coloquei que falta uma coisa assim, um experimento, uma geometria, a galera botar a mão na massa e explorar mesmo. Eu acho que
A questão do que faz os números irracionais serem tão interessantes, essa questão de explorar, de pegar um fractal, Sim. pegar, por exemplo, deixa eu pensar mais. Pensar em proporção, tentar encaixar na proporção, não sei, de experimentar mesmo. Eu acho importante também abordar também nesse sentido de explorar o comprimento da circunferência, porque é uma coisa muito diferente, né? Assim, eles aprendem o quadrado. Aí, se você for comparar um quadrado com uma circunferência, é totalmente diferente, né? Eu acho que a circunferência é muito importante ser estudada também. Uhum. Sim, é verdade. Eu também estou muito satisfeita aqui com as coisas que eu anotei. Aí, fazendo uma sintetização, uma proposta da educação de base seria trabalhar através de experimentações, colocar os alunos para explorar os irracionais, como o comprimento da circunferência, por exemplo, ou seja, partindo da ordem da invenção para a ordem da estrutura. Certo? Sim, Certo. isso. E depois estruturar o conjunto. O conjunto, na verdade, né? Assim, por conta de uma questão de currículo mesmo. Mas dá para a gente melhorar, né? Como ele é apresentado. Eu comentei essa parte da correlação, né, até porque a própria BNCC é realmente criticando isso, né, o que eu fiz, né? Porque a própria BNCC manda a gente contar a história, né? A coisa do ter que ter história da matemática, enfim, né, nos conteúdos, né? Aí alguns livros didáticos partem disso, né, gerando um certo anacronismo, né? Aí eu trouxe essa parte que a Gabriela explorou bem, né, como uma proposta quebrar isso, né? Entendeu? Usar isso apenas para mostrar uma outra matemática, né? Mas a forma de trabalhar com eles, botando eles na mão na massa, né? É uma boa. Aí soma também o que o professor Ronaldo falou, da questão de, através do quadrado de lado 1, você chega no raiz de 2 para mostrar ali a localização na reta, de acordo com uma unidade, né? Também é uma forma de experimentar os irracionais, né? Desculpe, mas eu tive que atender uma ligação aqui da minha mulher. Tá? Continua. É isso, gente. Vocês arrasaram. Eu vou precisar sair, pessoal. Eu também vou eu acho ter que a que fazer as discussão já coisas foi aqui. bem legal. Né? Eu acho que sim. Eu também achei que foi ótimo. Estou com vários rabiscos digitais no papel, enfim, depois eu preciso sentar para poder organizá-los. Gente, é exatamente isso que o Vitor queria. Não só que a gente discutisse assim, em grupos que talvez, né, em grupos menores ou não sei o quê, mas debatesse sobre isso. Para a gente ir, né? Fica a proposta da gente fazer isso mais vezes, né? Próxima lista, a Exatamente. gente ter 2 encontros Foi aí, legal, né? foi legal. Isso aí. Foi maneiro, sim. Obrigado aí a todos Tchau, pela gente. troca. Valeu. Galera, obrigado aí. Desculpa eu falar muito.